Olá, saudações, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso vídeo de estreia, onde eu vou estar ensinando para vocês a porcentagem. Eu chamei esse aqui de porcentagem imediata, porque eu vou mostrar alguns fatos que são muito importantes para o entendimento da porcentagem, né? Esse, algumas técnicas que são usadas para serem usadas nas provas, quando você não tem o auxílio de uma calculadora. No final do vídeo eu vou mostrar como é que se usa uma calculadora para achar a porcentagem de forma fácil, pois muita gente ainda não entende como funcionam as porcentagens e como a calculadora faz um cálculo bem rápido, né? Vamos começar com o número 860. Vou apresentar alguns fatos, que seriam 100% de 860 equivale a o próprio 860. 100% de um valor é o próprio valor. Nós temos que 50% de 860 é a metade, ou seja, 860 dividido por 2, que é 430. A metade de 100 é 50. A metade do valor, 100%, é 50%. E nós temos que 10% de 860 equivale a 1/10 de 860, ou seja, 860 divididos por 10. E qualquer divisão com o número decimal 10, 100, 1000, você desloca a vírgula que estaria aqui para a esquerda. Nesse caso, como nós temos apenas uma vírgula, um zero, vamos ter que o valor é 86, 10% de 860. É a 10ª parte de 860. Agora eu vou mostrar algumas técnicas de como você estaria usando ele para resolver um problema. Por exemplo, nós temos aqui, imagine que você está numa loja e existe uma calça que custa R$ 860. Mas no momento que você viu essa calça, ela está com um desconto, ou seja, menos um desconto de 35%. Menos 35% de desconto. Nós temos aqui então que 10%. Vamos utilizar começando com os 10%. Temos que 10% é 86. 10% de 860 é 86. Para chegar a 35%, nós vamos usar essa técnica. Vamos multiplicar 10% por 3. Dessa forma, 10 multiplicado por 3 é 30. E quando multiplicarmos 10%, o 86, na mesma lógica, vai crescer da mesma forma que cresce aqui. Então, nós temos que 86 multiplicado por 3 é 258. E 258 é 30% de 860. Agora mas ainda falta os 5%. Basta você pegar os 10% e dividir por 2. Dessa forma você vai ter 5%. Se 10% é 86, dividindo por 2, nós temos 43. Agora basta somar 30% mais 5%, 258 mais 43, nós temos que 35% equivale a
R$ 301. Então, nós temos que o desconto oferecido é de 301. E se eu quisesse utilizar 50% ao invés dos 10%, você daria um pouco mais de trabalho, como eu vou mostrar aqui, mas poderia. Você chega aqui, 50% de 860 é 430. Agora, imagina uma régua onde você tem de 0 a 100, a metade dessa régua é 50, e a metade da metade, 25. Pegamos aqui 25, basta dividir por 2, temos 215. Isso é o que acontece quando você divide a metade pela metade. Aqui nós temos que, nós poderemos fazer o seguinte, 25%, 215, pegamos o 215, 25%, e dividimos por 5. Quando você divide por 5, 25, você consegue 5. E a mesma lógica se aplica no valor de cima. Você tem que 215 dividido por 5, abaixo 21, isso dá 4, sobra 15, abaixo, sobra 1, abaixo 5 dá 15, e aqui dá 3, 43. 43 quando você divide por 5. E perceba, 5%, 43 é o mesmo, 5%, 43 aqui, pois a porcentagem é a mesma, a gente somente usou caminhos diferentes. Agora, por que esse daqui vai dar mais trabalho? Porque eu tenho 25% mais 5%. Eu tenho aqui que 25% é 215, 215, mais 5% que é 43, mas ainda falta 5%, pois 25 mais 5 é 30. Então eu teria que adicionar mais 5%. Então já teria em mente que esses dois aqui são 10%. Por isso que está dando um pouco mais de trabalho. Mas a lógica é a mesma, 301, que equivale a 35%. Agora eu vou usar um outro número com uma porcentagem diferente, pois essa técnica de dividir pela metade funciona muito bem com números pares. Números pares, pois eles são múltiplos de 2 e divisíveis por 2. Agora, com números ímpares, pode complicar um pouco, pois vai aparecer números decimais e etc. Agora, vamos fazer o seguinte, 43% do valor 757. Vamos utilizar a técnica do 10%, porque aqui vai ser mais fácil e vocês vão entender o porquê. Como é que eu sei quanto é 43% de 753? Nós temos que 10%, de 757 é um décimo de 757, ou seja, 75,7. Apenas move o zero para a esquerda. No caso, uma vírgula, uma casa decimal. E agora? Se a gente dividir pela metade, não adianta nada, porque eu vou ter 5% e não é 5% que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou
pegar a 10ª parte, eu vou dividir, o 10% por 10. Dessa forma, eu vou obter 1%. E é equivalente ao valor que eu estou procurando. Se eu pegar 75,7 e dividir por 10, eu vou mover a casa decimal para a esquerda mais uma vez e vai ser 7,57. Nisso daqui, a gente já mata o exercício, porque basta você multiplicar 1% por 3, 1% multiplica por 3, você vai ter 7,57 multiplicados por 3 também. E isso vai dar 3%. E aqui vai ser, fazemos a conta aqui num instante, 57 multiplicado por 3. Aqui vai dar 21, 5, 7, e sobe 1, 21, 22, e você soma as casas decimais, 22,71 equivale a 3% de 757. E agora os outros 40%, você pega o 10%, que equivale a 75,7, multiplica por 4, pois dessa forma você vai ter 40%, e aqui você terá, fazendo a conta aqui rapidinho, 75,7 vezes 4, nós temos 28, 5 vezes 4, 20, com 2, 22, agora 28 vai ser 30, a casa decimal vai estar aqui, porque vale só 1, 302,8. Agora nós somamos esses dois valores, né? Pois 3% mais 40%. Que aqui é 22,71 mais 302,8. Isso daqui vai ser igual a 43% e equivale a, também, fazemos a conta aqui rapidinho, 22,71, 302,8, temos 1, 15, 5, 2, 3. Então temos aqui 325,51 equivale a 43% de 757. Agora, lembrando, essas técnicas são para quando você não tem uma calculadora disponível, ou seja, quando você está numa situação de prova, você está na prova e precisa de lembrar uma técnica rápida para entender as porcentagens, né? Quando você está na vida real, quando você está na vida real numa loja de verdade, você não precisa estar com papel e caneta na mão. Basta você pegar o celular e fazer a conta. E eu quero mostrar para vocês como vocês vão entender de uma vez por todas como funciona a porcentagem. Eu quero que vocês prestem muita atenção na palavra porcentagem. Quero que vocês prestem muita atenção na palavra porcento. Percebam como é que é a entonação da palavra porcentagem,
cento. Centagem, cento, nós estamos nos referindo ao número 100. Cento é igual a 100. 100. E a palavra por, nós temos por, ela está se referindo a uma operação matemática, que é a divisão. Dividido por cento. Quando você tem um número, 73%, quando você tem um número 43% ou 25%, e perceba também esse símbolo aqui, que é um símbolo de divisão, e esses dois zerinhos aqui se referem aos dois zeros do número 100. Você tem que isso daqui está sendo dividido por 100. Isso daqui está sendo dividido por 100. E isso aqui também está sendo dividido por 100. Porque é porcentagem. E essa divisão, basta você reparar onde está a vírgula no número, que seria aqui, pois ela não está explícita. Quando a vírgula não está explicitada, porque ela está na direita dos números. Ela está aqui, a vírgula. E você move duas casas decimais, pois são dois zeros. 73 dividido por 100 vai dar 0,73. 43 divididos por 100 vai dar 0,43. 25 dividido por 100 dá 0,25. E isso aqui é a porcentagem. Agora, digamos que você está num momento de fazer a conta para entender o que você vai gastar. Digamos que você quer saber quanto que é 57% de 981. Ora, você vai pegar essa porcentagem, que é 0,57, e multiplicar pelo valor que você está procurando. 981. Que neste caso aqui, 57% de 981 é 559,17. É só isso, você precisa pegar a porcentagem e apenas multiplicar ao valor. E você obtém a porcentagem desejada. Vamos ver os nossos exemplos. Nós temos aqui 860 vezes o valor da porcentagem, 50%. 50% é 0,50. Quando você multiplica pelo valor, você vai encontrar 430, que é o valor desejado. Quando nós temos 10%, nós temos 860 vezes 10%, que é 0,10, e nós temos 86. É isso que significa a porcentagem. Espero que vocês tenham gostado. E esse vídeo é um vídeo de estreia, pois nós estamos com alguns projetos para levantar e nós precisamos da ajuda das pessoas que podem contribuir com alguma coisa para poder olhar esse vídeo e poder dar um gás a mais no nosso canal, né? Eu vou deixar no link na descrição do vídeo um link da vaquinha para vocês darem uma olhada no nosso valor, ao nosso projeto. Eu espero que vocês possam contribuir com o que puderem. E até lá, eu espero que tenham gostado e estudem bastante. Antes de postar esse vídeo, eu tive a ideia de fazer um exemplo para
a cargo de exemplo para fazer retirar algumas dúvidas, né? Por exemplo, quando você tem uma porcentagem em número decimal. Usando um exemplo aqui de banco, que a maioria dos bancos eles podem te cobrar uma taxa de 3,5% quando você for buscar um empréstimo neles. Eles vão falar que você vai ser cobrado uma taxa sobre o valor pedido. Quando você tem 3,5%, né, é este valor dividido por 100, ou seja, 3,5 divididos por 100, não é 35, né, como ocorre nas dúvidas, né? As pessoas confundem. Quando você tem isso aqui, você move a vírgula para a esquerda da mesma forma que os outros números. A diferença é que já existe uma casa decimal no número, então você vai mover uma, duas, estava aqui, vai mover uma, duas e ficou aqui, formando o número 0,035. E esta é a taxa, basta você multiplicar o valor com a porcentagem. Nesse caso, eu vou fazendo aqui com a calculadora, para ficar claro para vocês. Nós temos que 500 vezes 0,035 igual a 17. 17,5. Isso é igual a 3,5% de 500. Agora um outro exemplo aqui, um exemplo bem comercial, que é a máquina de cartão. Quando você compra alguma coisa em máquina de cartão, geralmente é cobrada uma taxa do vendedor. E essa taxa costuma variar entre 4% e 5%, dependendo, né? E quando você tem aqui 4,99%, usando um valor hipotético, imagina que você quer comprar uma coisa que custa R$ 1.200. 4,99% de R$ 1.200. Você vai pegar este valor, 4,99, dividi-lo por 100 para entender qual é a porcentagem, que nesse caso é, movendo as vírgulas para os lados, 0,0499. Aí basta você pegar esse valor, 0,0499, multiplicar por 1.200. Nesse caso você vai ter 59,88. E esses são os exemplos para tirar algumas dúvidas com a porcentagem decimal. Dando um lembrete aqui do professor, um lembrete muito importante, galera. Vocês só vão entender a matéria depois que vocês pegarem o papel e a caneta e fazer os exercícios. Acompanhe o exercício que eu fiz no vídeo, escreve cada um deles e copia, faz da forma que você quiser, mas faça o exercício, nem que seja fazendo o exercício junto comigo. Não precisa tentar fazer sozinho e tentar acertar ou errar. Faz o exercício junto comigo. Você só vai entender quando você fizer. Este vídeo é para expor a ideia do nosso canal, pois se trata de um projeto social que ainda está em desenvolvimento e peço por favor que deem uma olhada no nosso link da vaquinha na descrição do vídeo, pois ainda nos faltam alguns equipamentos para gravar as aulas com qualidade. Por exemplo, os primeiros 19 minutos desse vídeo foram gravados durante a madrugada, e eu fiz questão disso, pois nessa hora há pouco barulho vindo da rua, interferindo. E esse final está sendo feito durante a tarde para vocês terem uma ideia de como falta o equipamento, pois um microfone profissional corrige esses ruídos externos e me possibilita gravar a aula em qualquer horário, em qualquer lugar, sem necessidade de um ambiente preparado para gravações, pois seria ainda mais custo alugar um estúdio. Também todo o nosso curso será de forma digital por questões de custo também, com auxílio de uma mesa digitalizadora, sem necessidade de gravar quadros ou mesas com câmera.
e também de arrumar ambiente luminoso. É um curso totalmente gratuito, mas que ainda faltam esses equipamentos, como estou explicando para vocês. Deem uma olhada na vaquinha, que lá estão todos os detalhes da nossa extensão no YouTube. E lá você poderá ver como contribuir da forma que puder. Mas enquanto desenvolvemos o curso principal, eu vou estar aqui postando algumas dicas rápidas e práticas. Peço que, se você possui alguma dúvida sobre algum assunto, ou se está com dificuldades para iniciar algum estudo, peço que comente aqui e eu vou fazer um vídeo sobre todas as dúvidas colocadas. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa um like, comenta, compartilha, que aí nós podemos dar continuidade para esse projeto lindo de matemática acadêmica.